Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Bruno Paes Manso, que é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. O Bruno é também autor do livro República das Milícias e do livro A Fé e o Fuzil. E vamos conversar com o Bruno justamente sobre as interconexões, as relações entre religião e violência no Brasil. Então, Bruno, seja bem-vindo ao Radar Direitos Humanos. É sempre uma honra e uma alegria ter você conosco. Um prazer te reencontrar, Rodrigo. Sempre bom bater esse papo. Bruno, vamos começar a explicar para os nossos ouvintes como surge a tua pesquisa acerca dessas relações entre religião e violência, né? Tu escreveste ali a República das Milícias e também depois A Fé e o Fuzil. De que contexto você retira a necessidade de pesquisar e escrever sobre isso? Eu comecei, Rodrigo, a pesquisar violência no final dos anos 90 aqui em São Paulo, 1999. Eu ainda era jornalista. E nessa época, São Paulo tinha muitos homicídios, era um dos estados mais violentos do Brasil, uma das capitais mais violentas do Brasil. E tinham muitos casos de chacinas. E aí eu fui entrevistar as pessoas que faziam chacinas, para entrevistá-las e perguntar por que elas matavam. Eu conheci um advogado de criminosos que me apresentou esses matadores e eles toparam me dar entrevista e eu gravei uma série de depoimentos sobre isso. E a partir daí eu decidi que eu ia pesquisar mais a fundo esse tema, a partir da perspectiva dos matadores, né? E essa abordagem era muito delicada, porque falar sobre esse tema, né, é muito delicado, é um assunto íntimo, a pessoa se sente vulnerabilizada por ser presa, né, ou falar alguma coisa e atrair a atenção da polícia, então era sempre muito difícil fazer essas entrevistas. E aí eu comecei a apelar e conversar com os ex-matadores, com os ex-traficantes, com os ex-bandidos, né, que eram justamente as pessoas que tinham se convertido, né, e se sentiam à vontade para falar sobre esse passado, porque a época que eles tinham sido bandidos, matadores e assassinos e traficantes fazia parte do testemunho deles nas igrejas, inclusive, né, e a dimensão da conversão e da mudança, da transformação da vida deles era, inclusive, um sinal da força do milagre de Jesus, da força da dimensão da metanoia e etc. Então, era possível falar sobre esses temas com pessoas que tinham vivido essa cena e tinham mudado. E eu comecei a colecionar, para mim eram sempre histórias muito incríveis, né, de transformação, e que para mim eram inacreditáveis, ao mesmo tempo surpreendentes, e conforme eu convivia com eles, eu via que a mudança era real. Mas eu nunca achei que fosse o caso de escrever sobre elas, porque achava um tema muito pessoal, né, de mudanças pessoais, e que quando o jornalismo ou o pesquisador entra nesses temas, a chance de escorregar é muito grande, porque todo mundo tem direito às suas crenças, à sua fé, e quando você fala de temas metafísicos é sempre muito difícil, né? Mas isso se tornou objeto de livro, né, eu achei que era o momento, quando eu fui escrever quando eu fui escrever a República das Milícias, e eu conheci no Rio a história do Peixão, daquele traficante do Complexo de Israel, que é pastor também e traficante, e usa a religião para justificar ou legitimar sua autoridade. Ele se diz um traficante que sonhou com Deus
e que Deus disse para ele controlar aquelas regiões no entorno de Parada de Lucas e Vigário Geral, e a partir daí ele passa a exercer esse domínio narco-pentecostal, vamos dizer assim, naquele lugar, né? E para mim isso era um sinal da fé sendo usada no domínio público para produzir obediência à autoridade, entrando na cena política, junto com a ascensão do bolsonarismo e do Bolsonaro ao poder, quando a religião se torna um alvo do debate político e como uma justificativa de poder, né? Nessa ideia da luta do bem contra o mal, e quando ele entra no cenário da disputa política com a religião como um forte elemento para justificar esse poder. Aí eu falei, é a hora, não tem outro momento, né? É o momento de eu tentar discutir essa cena. É perceptível, eu diria, uma ascensão da violência nos meios religiosos. Não apenas a violência material, vamos dizer assim, essa violência que destrói o indivíduo utilizando a força, assassinando, espancando e tal, mas também a violência simbólica, né, Bruno? Essa violência simbólica que vem se inserindo, se evidenciando, eu diria melhor, se evidenciando, se exacerbando no contexto da religiosidade brasileira, e é uma violência dirigida a certos públicos, né? Não é uma violência restrita, mas uma violência que se manifesta preferencialmente, não sei, me corrija se eu estiver equivocado, uma violência que se manifesta preferencialmente em relação a certos setores sociais, como as pessoas negras, como as pessoas LGBT, como aquelas pessoas que não professam a fé do mainstream. Seria isso? Será que a gente pode traçar esse paralelo? Eu acho que tem algumas complexidades, né, que é super interessante a gente tentar entender quando está abordando esse universo, porque a religiosidade pentecostal e neopentecostal é muito ligada aos bairros pobres das periferias de São Paulo, e muito ligadas, inclusive, a uma boa parte dos crentes são negros, né? Então você tem esse lado que é uma religião ligada a uma classe e não necessariamente vinculada a uma única raça. Você tem uma mistura, como no próprio povo brasileiro, mas muito vinculada a pobres e negros também, principalmente mulheres, né? Também é muito forte. Mas ao mesmo tempo ela se volta contra a religião de matriz africana. Faz parte da religiosidade, principalmente neopentecostal. E no livro eu conto um pouco da história desse momento em que a crença no candomblé e na Umbanda e no espiritismo, que é típica da religiosidade brasileira, sincrética, tudo mais, passa a ser alvo desses grupos a partir dos anos 60, quando vem um canadense chamado Robert McCarter, que vai ser o professor do Edir Macedo e do R.R. Soares numa igreja que ele monta no Rio de Janeiro, e ele passa a fazer a leitura de que o grande problema do atraso brasileiro e do subdesenvolvimento do país são os demônios trazidos pelas religiosidades de matrizes africanas, e passa a escrever livros a respeito desses demônios a partir do testemunho de uma devota da igreja dele, que era uma babalaorixá, e que ela diz sobre o efeito dos demônios no dia a dia dela, e é um livro que vira best-seller, e junto com essa ideia de guerra contra os demônios e contra os espíritos, exorcizar esses espíritos que endemoniam a tradição brasileira, junto com essa ideia, ele também é um ótimo gestor de igrejas, né? E ele passa a arrecadar dinheiro, montar programas de rádio e se torna bastante popular. Claro que ainda não com a dimensão do que viria a ser o Edir Macedo e o R.R. Soares, que frequentam os cultos do Robert McCartney. E é justamente com o Edir Macedo que isso ganha uma outra dimensão, né? O livro dele a respeito de matrizes africanas vem demais do Edir Macedo, demonizando de matrizes africanas, vendem mais de 4 milhões de exemplares, né? Um dos grandes best-sellers brasileiros, junto com essa ideia de arrecadação vinculada à teologia da prosperidade. Isso é uma coisa, você vai ter um desdobramento anos depois com os traficantes do Rio de Janeiro, né, que vão expulsar
dos domínios do Complexo de Israel, os babalaorixás, as pessoas vinculadas de matrizes africanas. Então você tem, de um lado, essa luta que é muito intensa, né? E esse estigma que é muito forte entre os religiosos de matrizes africanas e essa nova frente evangélica pentecostal que passa a estigmatizar essa religião. Claro, a gente sempre precisa lembrar que está falando de uma diversidade de igrejas, inclusive pentecostais e neopentecostais, mas é muito forte essa ideia de que a gente, exorcizando os diabos trazidos de matrizes africanas, a gente está eliminando o atraso e criando em nós mesmos um espírito mais modernizante, mais próximo do mercado. Mas, junto com isso, Rodrigo, você tem, a partir de 2014 e 2015, a chegada das redes sociais e a construção dessas bolhas via algoritmo, que junta as pessoas, e alguns discursos passam a ser transversais, que prega no sentido de que a gente vive um momento de uma batalha espiritual, e essa guerra espiritual, ela significa que os cidadãos de bem, ou as pessoas vinculadas aos valores tradicionais da Bíblia, precisam estar em postos chaves do dia a dia brasileiro e do poder brasileiro, nas universidades, no político, a partir da teologia do domínio, da teologia dos sete montes, e você passa a ter um foco estratégico em postos-chave da política, das escolas, da cultura e tudo mais, que se junta com o discurso da extrema-direita que começa a se formar, da guerra cultural do Olavo de Carvalho, que os comunistas estão dominando a América Latina, e a gente precisa colocar pessoas ligadas à cultura judaico-cristã ocidental nos postos-chave, e eles começam a dialogar nas bolhas algorítmicas da rede social e formar essa nova visão de extrema-direita brasileira, que de alguma forma tem pontos em comum com outras extremas-direitas que vão sendo formadas pelo mundo, via também o desenvolvimento das redes sociais. Mas o interessante é que a gente tem esse forte teor religioso fundamentalista, com essa ideia de levar a guerra da luta do bem contra o mal para a política, vinculando os cidadãos de bem com a tradição e com o carisma das igrejas pentecostais, e criando seus próprios inimigos, que são as feministas, que são contra os valores da família, a comunidade LGBT, os comunistas, os globalistas, os petistas, e por aí vai, né? Então, nessa guerra tem os representantes do bem e os representantes do mal, que vão ganhando suas configurações. E quais são os impactos mais relevantes disso, ou desse movimento, na política recente brasileira, Bruno? Será que consegue indicar, quem sabe, um ou dois acontecimentos de proporção nacional, que você consiga tecer esse nexo causal como resultado direto dessa transformação ou desse novo movimento? Bom, vocês vivem isso aí, né, Rodrigo? A eleição do Bolsonaro e a forma como ela veio, né, é um efeito dessa transformação. E não só a eleição do Bolsonaro, como a forma que ganhou o debate político em torno desse candidato. A política se radicalizou de uma forma como a gente nunca tinha visto. Eu participei, para fazer o livro A Fé e o Fuzil, de alguns grupos de WhatsApp com religiosos, porque eu passei a fazer um curso de estudo da Bíblia e etc. Então eu vi a truculência e senti de perto a truculência dos debates políticos nessas redes. Quem votava na oposição ao Bolsonaro era associado com o mal, com a falta de fé, baixo compromisso religioso, com o menosprezo pelos valores bíblicos e católicos, enquanto as pessoas que votavam no Bolsonaro se sentiam e se enxergavam como representantes desses valores, né? Então, isso foi um aspecto importante. E a gente consegue ver, para falar de um segundo efeito, do que começou a acontecer ao mesmo tempo, e você vê numa Marcha de Jesus revólveres gigantes como símbolo da guerra espiritual ou da batalha espiritual, e esse
e esse discurso da violência, da defesa da violência, vinculado a Jesus Cristo, né? Porque essa violência se justificava porque estaria sendo praticada em defesa do bem, na luta contra o mal. Então, é uma coisa que as pessoas perguntam, como é que você enxerga numa mesma palavra violência e Jesus Cristo? Bom, porque aí tem toda uma releitura dessa teologia do domínio, dessa teologia de poder vinculada a reinterpretações bíblicas diversas, que coloca esse povo como representante de uma batalha do bem contra o mal, na iminência da chegada do fim do mundo, quando os seguidores de Jesus têm que estar em postos-chave e etc. Então você vê essa transformação da cena muito presente no dia a dia. A gente vê os acampamentos nos quartéis, muitos deles puxados por orações religiosas, pedindo a volta do golpe militar, contra a posse de um governo eleito vinculado mais à esquerda, centro-esquerda, porque militares representariam os valores do bem, os valores bíblicos, apesar de toda a história, apesar de toda a violência já associada a tudo que eles fizeram na história, e a esquerda associada aos valores do mal, ao comunismo e tudo mais. Então você vê que tem esse discurso de violência associada à religiosidade que está muito presente hoje na política brasileira. E se fôssemos pensar em estratégias de superação, tanto em relação ao papel da organização religiosa como um todo, não apenas da organização religiosa de premissa cristã, mas a religião institucionalizada, quaisquer que sejam as diretrizes ou as ideologias. Então, nessa perspectiva da religião organizada, mas também da sociedade civil organizada que não professa uma religião ou que não tem uma prática religiosa regular. Que estratégia de superação a gente podia começar a traçar? Como é que a gente convidaria as pessoas a superar essa ascensão da violência pautada na religião em nosso país? Olha, eu acho que esse talvez é a pergunta de $1 milhão, né, que a gente está tentando enfrentar. Você vê a dificuldade do próprio governo Lula de dialogar com esses evangélicos, inclusive pelo fato de estar perdendo popularidade, apesar dos resultados na economia, enfim, e da estabilidade que a gente tem tido nesse último ano, né? Mas a popularidade, ele vem perdendo popularidade, muito dessa perda ocorre de forma concentrada entre os evangélicos, e ele tem uma grande dificuldade de lidar com isso, né? E eu acho que, me parece, você, enfim, imagino, não sei qual é a sua opinião, você está nessa frente também, né, Rodrigo? Então, mas acaba sendo inevitável a conversa política, porque, assim, não tem outra forma a não ser via política, via discussão, via debate, e via tentativa de desconstrução dessa leitura de mundo. E eu acho que essa desconstrução precisa ser feita a partir do momento que a gente, por um lado, dialogue, mas entenda o que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas estão querendo, e o que simboliza esse engajamento dessas pessoas a essas lideranças populistas, né? Eu acho que, de um lado, existe uma demanda por ordem, por previsibilidade, existe uma demanda por sobrevivência no mercado, existe uma vontade de ganhar dinheiro em cidades onde cada vez é mais necessário ganhar dinheiro e o Estado se mostra cada vez mais fragilizado, e as pessoas sabem que se não ganham dinheiro, elas vão para a rua, não comem, são mortas pela polícia. Então, as pessoas querem solução para a vida prática delas. O mercado é uma força importante nessa vida. O Estado tem um papel fundamental e sempre fez parte do discurso da política dos partidos progressistas, mas ele não vai ser a solução imediata no momento que está fragilizado. Então, tem que se pensar também no pronto-socorro, num projeto de médio prazo, mas dialogar com a urgência também, né? Então, a gente, de alguma maneira, precisa compreender que a gente está falando de questões urgentes, questões relacionadas à sobrevivência, a ganhar dinheiro,
respeitar também essa demanda por ordem e lidar com essa questão da covardia do crime nas cidades. É uma demanda que a esquerda sempre delegou para um segundo plano e precisa levar isso em consideração, porque as pessoas têm medo e é muito difícil você viver com medo e correndo risco de ser assaltado, etc. Então, enfrentar isso sempre respeitando os nossos valores, e os valores, inclusive, religiosos, voltados à comunhão, voltados aos direitos humanos, voltados mais... e desconstruindo esses discursos autoritários, talvez, aí numa conversa religiosa, como o Frei Beto, que eu conversei ontem, mencionou, a partir da Bíblia mesmo, muitas vezes. Debates discutindo as leituras e interpretações bíblicas no mundo religioso e no mundo político e laico, discutindo como o Estado ele pode tentar aliviar essa dor, mas sem atrapalhar o mercado, ou sem atrapalhar o ganha-pão das pessoas, ou na medida do possível, respeitando também esse espírito empreendedor e essa forma de ganhar dinheiro que hoje tem surgido nos mercados populares. Claro que a partir de uma regulamentação, de um Estado que coloque regras, mas que não atrapalhe demais, né? Eu acho que tem esse desafio hoje complexo, mas que, de alguma maneira, a gente tem que continuar como esquerda e como progressista, falando de projeto de sociedade futura, que é o que a gente sempre fez, bem, né? Falando de médio e longo prazo, mas respeitar muito essas urgências, porque a direita, a extrema-direita, ela apela para as urgências, para ganhar voto, falando sobre urgência. Então tem crime na sua quebrada ou no seu bairro, vamos matar o criminoso e limpar o seu bairro desse criminoso. Ele fala direto com os urgentes com soluções equivocadas, que só geram mais desordem e mais violência, mas que dialoga com esse desespero, né, das pessoas. Então é esse desafio de falar com urgência, mas sem desrespeitar os valores civilizatórios que vêm da religiosidade, mas vêm do iluminismo também, e desconstruir esse discurso equivocado da extrema-direita, que só produz mais problemas, só produz mais desordem, só produz mais violência. É a complexidade absurda de mostrar isso para cada vez mais gente, né? E o papel da mídia, Bruno? Tu és jornalista e a gente percebe também que não apenas nas redes sociais esse discurso violento vem avançando, mas nos próprios meios de comunicação. Né? Qual é a tua análise do comportamento dos meios de comunicação nos últimos anos em relação a essa perspectiva da violência? Eu acho que a imprensa sempre foi muito problemática, né? Sempre teve uma difícil relação com a cobertura dos acontecimentos nas cidades, no caso da violência em especial. Basta lembrar das coberturas dos anos 60 e 70, quando começaram os Esquadrões da Morte, cujas histórias eram replicadas nas páginas do jornal, do Última Hora, e nos jornais mais populares, o próprio Notícias Populares, os Justiceiros, e de alguma maneira espetacularizava essa forma de violência extrema nas periferias, e muitas vezes até mostrava e celebrava como possíveis soluções nos programas de televisão, mais populares e mais apelativos. Hoje, no Norte e no Nordeste, esses programas passam a meio-dia ou durante a tarde, celebrando a polícia violenta, estigmatizando, muitas vezes, as classes populares. Tudo isso é um problema. Mas eu acho que as redes sociais, elas tiveram uma capacidade de transformar essa cena e piorar a situação de uma forma que a gente ainda não compreendeu o tamanho da transformação. Porque, por mais que você tivesse esses jornalismos populares, você tinha também, de alguma forma, um olhar mais crítico para a situação e uma certa autorregulamentação da imprensa, de tom mais apelativo, e dos próprios anunciantes, que evitavam anunciar em programas associados a esse mundo cão, ou a programas apelativos. Você tinha até um certo processo de autorregulamentação.
em decorrência do próprio mercado, né, que até valorizava produtos vistos como ou associados à classe A, B e C, e produtos apelativos muito vinculados a B e I acabavam estigmatizados. Então você tinha uma busca de um jornalismo menos popular e menos populista, menos apelativo, né? Apesar dos problemas que sempre existiram. Agora, com as redes, isso se subverte, e os jornais hoje estão com dificuldade de arrecadar dinheiro para sobreviver. O jornalismo entrou numa crise como nunca no último século, né? Durante todo o seu período de existência, porque as pessoas se informam pelas redes sociais. Hoje as pessoas não se informam mais por jornais. E, diante disso, você tem uma grande capacidade de produção de informação, e essas informações elas são mais lidas e mais vistas quanto mais ela dialoga com o sentimento das pessoas. E elas dialogam mais com o sentimento das pessoas quando elas dialogam com o ódio e com a raiva. Então, de todas as frentes, em todas as frentes, as notícias e as falas e as publicações mais populares são aquelas que falam de confronto, são aquelas que estigmatizam grupos, são aquelas que falam de maniqueísmos, de polaridades, de luta contra o bem e contra o mal, em diferentes bolhas, na da esquerda e na da direita. Fica um diálogo entre pessoas que concordam com as mesmas coisas e viram espécies de seitas, que não dialogam mais entre si. Então, esse mundo formado por ilhas de diferentes é o que vem permitindo a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, né? Então, hoje o desafio com as redes sociais é muito maior, e a gente vê isso acontecer não apenas no Brasil, como em vários lugares. A gente vê agora, esse ano, a ameaça do Donald Trump voltar a ganhar a eleição, pregando na democracia mais longeva do mundo um governo autoritário. Ele pode ganhar as eleições nos Estados Unidos, pregando a implantação de um governo autoritário, e a partir disso o futuro se torna bastante imprevisível, né? Então é esse o tamanho do problema com o qual a gente está lidando hoje, né? De fato, a possível ascensão do Donald Trump à liderança dos Estados Unidos da América, nessa perspectiva que ele vem apresentando mais recentemente, realmente assusta, inclusive, a manutenção da paz, não apenas na perspectiva local, mas na perspectiva global. Não é mesmo? Nos dá essa sombra, né? Essa espada de Damocles sobre nossas cabeças. Mas ele não sabe do que ele é capaz, né? Ele é errático. Ele é alguém que ele só se fortalece por pregar o ódio, por pregar a guerra, por identificar inimigos, por pregar o confronto. É o contrário da política. A política, em tese, seria um governo que conseguisse contemplar o convívio entre as diferenças e garantisse o convívio e a comunhão entre as diferenças. E é justamente o contrário do que ele prega. Ele prega a guerra contra as diferenças, a guerra contra a oposição, a guerra contra aqueles que pensam diferente deles. Então é isso que vem ganhando força, né? E também muito fortalecido, influenciado por uma religiosidade fundamentalista. E é uma receita muito semelhante àquela que nós vivenciamos e continuamos vivenciando aqui em nosso país, aqui no Brasil. A nossa política mais recente é um eco dessa política de eliminar o outro, de eliminar o diferente, de exterminar, não é? Destruir tudo aquilo que, entre aspas, ameaça. Ameaça, acho que é uma boa palavra. A família, a religião, os bons costumes. De fato, assustador. Bruno, para nós concluirmos esse nosso bate-papo hoje, eu gostaria que você pudesse sugerir para as pessoas que nos ouvem, quem sabe, leituras que você tem feito, claro, obviamente, não é? Nós sugerimos a leitura dos livros A República das Milícias, de tua autoria, a leitura do livro A Fé e o Fuzil, e eu particularmente gostei muito. Tenho o meu exemplar devidamente autografado. Muito obrigado.
Foi um prazer. Mas o que mais essas pessoas podem ler, na tua perspectiva? O que é que você tem lido recentemente e que faria sugestão de leitura, ou mesmo que não seja leitura, mas quem sabe podcast, que você veio ouvindo recentemente, algo que você gostaria de compartilhar com quem nos ouve, recomendações de Bruno Paes Manso. Tá, eu vou citar esse livro que eu acabei de receber e diz respeito a esse tema sobre o qual a gente está conversando, que chama O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, da Ana Virgínia Balossier. Ela é uma jornalista que cobre há 10 anos a religião na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo. É um livro que vai chegar às bancas agora, dia 8 de abril. Então, imagino que quando as pessoas estiverem ouvindo, esse livro já vai estar nas livrarias, né? Nas bancas não, nas livrarias. E é um livro bem interessante. Eu comecei a ler, tem uma linguagem jornalística, você flui muito rapidinho, também está discutindo justamente esse fenômeno sobre o qual a gente está falando. E eu sugiro, você perguntou de uma série de podcast, eu tenho ouvido série de podcast que eu vou sugerir, ela se chama Autoritários, ela foi feita pela jornalista da Folha Ana Luísa Albuquerque, e ela fala sobre diferentes cenas, fala do Trump, fala do Bolsonaro, fala do Bukele, fala da situação na Índia, vai falar da Nicarágua, fala das situações, fala da situação de Israel, problemas e desafios autoritários em diferentes cenas do mundo, aspectos peculiares de cada uma das cenas e pontos em comum, que também ajuda a gente a entender essa cena atual que o mundo vem vivendo. Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade de participar conosco mais uma vez aqui no podcast Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Apesar de falarmos sobre um tema assustador, é sempre muito esclarecedor conversar contigo. Isso nos abre os olhos para a realidade que estamos vivendo e nos instrumentaliza, né, para melhorarmos e crescermos. Então, com este agradecimento, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Queria deixar um abraço para você, Rodrigo, deixar um abraço para Isaías, para todos os companheiros aí da Diocese Anglicana de Brasília. É sempre um prazer e uma honra poder trocar ideia com vocês. A gente compartilha os valores e as visões de mundo, então é sempre um prazer bater esse papo. A recíproca é verdadeira, meu querido. Sempre um prazer. Então, sobre religião e violência no Brasil, eu tive a satisfação de conversar com Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E o Bruno é também autor dos livros A República das Milícias e o livro A Fé e o Fuzil. A você que nos ouve, eu desejo que permaneçam bem, que fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.